Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os espelhos esféricos. Inicialmente, vamos entender quais são os objetivos da nossa aula. O primeiro objetivo que nós temos é entender a origem de um espelho esférico e seus elementos. Segundo objetivo, compreender as leis da reflexão. As leis da reflexão são aplicadas aos espelhos esféricos. Compreender o que o foco representa para um espelho esférico. Conhecer os raios notáveis, que são utilizados para formar a imagem de um objeto diante de um espelho esférico. E, por último, como encontrar a imagem formada por um objeto diante de um espelho esférico, assim como classificar essa imagem também. Então, vamos lá. O que são esses espelhos esféricos, aonde eles tiveram origem? Os espelhos esféricos, eles são uma calota esférica polida, tanto a parte interna quanto a parte externa, e tem um alto poder de reflexão. É como se fosse uma bola de futebol. Imagina uma bola de futebol, de campo, que seja, só que feita de metal. O metal, tanto a parte interna e a externa, é muito bem polido, bem, vamos dizer assim, lisa, perfeitamente lisa, de modo que os raios que incidem na superfície externa e interna são refletidos de forma especular. Quando a gente pega essa bola, essa calota, com uma imagem representada aqui do lado, e corta ela, quando a gente corta essa imagem, quando a gente corta essa bola, o que acontece? Nós vamos ter duas superfícies para refletir, a parte interna e a parte externa. Quando a parte externa está sendo considerado o espelho esférico, ele é chamado de convexo. Quando é a parte interna, ele é chamado de espelho côncavo. É bem a ideia de você pegar a sua mão, fazer uma conchinha e observar o seguinte: se a parte interna aqui da sua mão for a parte refletora, ele está representando o espelho côncavo. Se a parte refletora é a parte externa, está representando o espelho convexo. Bom, a reflexão da luz nos espelhos esféricos obedecem às leis da reflexão que nós conhecemos. Então, aquela primeira lei que diz que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares, estão no mesmo plano, ela é obedecida aqui no espelho esférico, assim como a segunda lei que diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Porém, como a superfície é esférica, os raios não vão ser refletidos sempre na mesma direção. Eles vão ser refletidos em direções diferentes, como a gente vai ver mais para frente, quando eu apresentar os raios notáveis e a gente fazer as imagens de um espelho, de um objeto frente a um espelho. Bom, esses espelhos esféricos, como eles tiveram origem numa calota esférica, imagina aquele corte que a gente fez lá naquela calota, seja esse aqui, ó. O pontilhado está representando a parte que era constituinte daquela calota, e essa parte aqui em azulzinho está representando o espelho esférico. Perceba que esse espelho aqui em azulzinho ele teve origem numa circunferência. Se ele teve origem numa circunferência, o primeiro ponto que a gente vai, o primeiro elemento que a gente vai discutir é o centro de curvatura. O centro de curvatura ele nada mais é para o espelho esférico o centro da calota que deu origem àquele espelho esférico. Tá? Unindo o centro de curvatura e o espelho, a gente encontra esse ponto chamado de V, ponto vértice. Esse ponto ele nada mais é do que o ponto central aqui da superfície do espelho. Nós temos também o eixo principal, que é a reta que une o centro de curvatura e o vértice do espelho. Temos o foco, que é o ponto que divide a distância entre C até V em duas partes iguais, então ele é o ponto médio desse segmento. A distância de C até F é a mesma distância de F até V, então essas duas distâncias são iguais. Com isso, a gente compreende um primeiro elemento importantíssimo para o estudo dos espelhos esféricos, que é a distância focal, que é a distância entre o foco, F, e o vértice, V. Se o espelho esférico ele teve origem numa calota esférica e C representa o centro, nós sabemos, então, que a distância do centro até o vértice representa o raio de curvatura daquela superfície que deu origem, daquela calota que deu origem ao espelho esférico. Então, ele é o raio de curvatura. Observe o seguinte, se F é o ponto médio, ele divide essa distância de C até V, raio, em duas partes iguais. Se é duas partes iguais e uma delas, que é de F até V, chama distância focal,
eu já consigo perceber que o meu foco, a minha distância focal, ele é o raio de curvatura dividido por 2. Próximo tópico que a gente vai discutir é o foco. O que é o foco para um espelho esférico? O foco, se eu considerar o espelho sendo côncavo, ele é o ponto pelo qual todos os raios que incidem paralelos aqui ao eixo principal, que estão representados aqui, ó, de vermelhinho, eles vão sofrer reflexão e vão passar exatamente por esse ponto. Ou seja, é aonde os pontos se concentram, se convergem, se encontram. Nesse ponto, eu tenho uma grande concentração de raios de luz. Pensando que a luz é algo que transporta energia, nesse ponto, então, eu vou ter uma alta concentração de energia. Com esse ponto, então, eu posso, por exemplo, aquecer uma formiguinha para botar fogo nela. Eu posso fazer fogo através de um papel, queimando na superfície de um papel. Eu posso criar um forno solar. Tá? Então, esse ponto é importante por conta desse detalhe. Ele concentra todos os raios. Uma coisa importante, quando são os próprios raios que passam pelo foco, convergem pelo foco, isso acontece só no espelho côncavo e esse foco é chamado de foco real. Se for o espelho convexo, observa na imagem que não é o próprio raio que passa pelo ponto focal, pelo foco. É o caminho desses raios que estão passando ali. Se é apenas o caminho, não o próprio raio, aqui também é o foco. Porém, esse foco é o foco virtual e não o foco real para o espelho. Tá? São 4 raios notáveis que a gente precisa conhecer. O primeiro raio de luz notável, a gente vai entender ele pensando o seguinte: todo raio de luz que incidir paralelamente ao eixo principal de um espelho, seja côncavo ou convexo, ele vai refletir numa direção que vai passar pelo foco. Se for no espelho côncavo, é o próprio raio que passa pelo foco. Se for o convexo, é o caminho que está passando pelo foco, a direção desse raio. Olha o desenho. O espelho côncavo, todo raio que incide paralelo ao eixo principal, que é esse eixo aqui, ó, que une o centro, o foco e o vértice, ele vai sofrer reflexão passando pelo foco. No espelho convexo, não é o próprio raio que passa, mas observa o seguinte, o raio incidiu paralelo ao eixo principal. Só que o seu caminho, para ele obedecer esse raio de luz notável, o caminho dele tem que passar pelo foco. Então, a direção de reflexão desse raio tem que estar nessa direção pontilhada aqui, que é a direção que ele passa pelo foco. Ele vai ser refletido nessa direção, com o caminho passando pelo foco. O segundo raio de luz notável é o raio de luz que incide passando pelo foco. Ele é o contrário do anterior, não sei se vocês perceberam. O primeiro raio de luz ele incide paralelo e reflete passando pelo foco. O segundo ele vai incidir pelo foco. Lembra o princípio da reversibilidade dos raios de luz que a gente conheceu no inicinho estudando a óptica geométrica? O princípio da reversibilidade é aplicado aqui. Se o raio incide paralelo e passa pelo foco, o contrário também é verdadeiro. Se ele incidir passando pelo foco, ele vai refletir paralelo. É o que diz o segundo raio notável. Um raio de luz que incide sobre um espelho esférico, passando pelo seu foco ou na direção do foco, é refletido paralelamente ao eixo principal. Vamos ver a representação no espelho côncavo e convexo. No côncavo, olha, todo raio que está incidindo aqui na direção do foco, passando pelo foco, vai refletir paralelo. Mesma coisa no convexo. O raio incidiu, passando a direção aqui, não o próprio raio, veja bem, ao seu caminho, passando pelo foco, ele vai ser refletido paralelo ao eixo principal. Terceiro raio notável. Terceiro raio notável é o raio relacionado ao centro de curvatura. Todo raio de luz que incide passando pelo centro de curvatura, ele sofre reflexão e ele passa de novo sobre ele reflete sobre ele mesmo. Olha o desenho. O raio de luz incidiu, passando pelo ponto do centro de curvatura, vai bater no espelho e vai refletir sobre ele mesmo. O mesmo acontece no espelho convexo. Ele incide, o caminho passa pelo centro de curvatura, e então ele reflete sobre ele mesmo. Esse é o terceiro raio notável. O quarto raio notável ele tem relação com um local do espelho chamado vértice, quando a luz incide no vértice. Quando o raio de luz incide no vértice, a gente diz que o raio ele é refletido simetricamente em relação ao eixo principal.
Veja, um espelho côncavo, o raio incidiu batendo no vértice, ele vai refletir simétrico. Se ele vai refletir simétrico, isso é parecido com um desenho lá da lei da reflexão. Olha, raio incidente, raio refletido, ângulo de incidência, ângulo de reflexão, e essa reta, que é o eixo principal, é como se fosse a normal para esse ponto de incidência. Então, ele é refletido simétrico. Se a gente dobrar aqui ao meio, os dois raios vão ficar um sobre o outro. O mesmo acontece no espelho esférico convexo. O raio incide sobre o vértice e reflete simétrico, fazendo o mesmo ângulo. O ângulo entre o raio incidente e o eixo principal é igual ao ângulo feito entre o eixo principal e o raio refletido. Mesma coisa para o espelho côncavo. Bom, os raios notáveis nós acabamos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre como formar a imagem através, né, de um espelho côncavo ou espelho convexo. Vamos começar pelo côncavo. O espelho côncavo, ele pode formar imagem com diversas características. Por quê? Porque em cada uma das posições que o objeto está de frente ao espelho, que são 5, eu vou ter propriedades, vou ter características diferentes para essa imagem. Sendo assim, ele possui um grande campo de aplicação. Tá? Ele pode ser usado desde espelhos para maquiagem, para ampliar o rosto e você conseguir se maquiar, até espelhos utilizados em grandes telescópios, como o telescópio Hubble. As imagens formadas, então, elas dependem da posição que o objeto está em relação ao espelho. Tem 5 posições que a gente vai ver logo a seguir, que o objeto pode estar, então vai ter características diferentes. Para obter essa imagem, onde o objeto está ali em frente ao espelho, para obter a imagem desse objeto, a gente tem que usar, no mínimo, pelo menos, 2 daqueles raios notáveis. Vocês vão ver que usar o raio que incide paralelo ao eixo principal e o raio que incide passando pelo foco, ou o raio que incide no centro de curvatura, é suficiente. Não precisa do raio do vértice, tá? Daquele raio notável que incide no vértice. Só esses 3 são suficientes para determinar todas as imagens possíveis. Vamos lá. Primeira imagem. Primeira imagem é de um objeto quando ele está antes do centro de curvatura. Então está ali representado em verdinho na imagem. Vou usar o primeiro raio notável que diz que todo raio que incide paralelo reflete passando pelo vértice, pelo foco do espelho, perdão. Vou usar um segundo raio que diz todo raio que incide passando pelo centro de curvatura reflete sobre ele mesmo. Observe o seguinte, a imagem desse objeto ali em verdinho, ela vai estar localizada onde os raios refletidos se encontram ou aonde o caminho desses raios se encontra. Dá para a gente perceber que o raio refletido ele se encontra aqui. O raio em azul e o raio em vermelho eles se encontram nesse ponto. Nesse ponto eu tenho a formação da imagem que está representada em amarelinho. Para classificar essa imagem, eu posso classificar ela quanto à natureza, em real ou virtual. Real é quando ela é formada pelo encontro dos próprios raios refletidos, e virtual quando é pelo caminho. Eu posso classificar também essa imagem em direita invertida, quanto à sua orientação. Direita é quando a imagem e o objeto estão no mesmo sentido, na mesma direção. E invertida é quando um está para cima e o outro está para baixo. Ou seja, direita é quando os dois estão em pé, e invertida é quando um está em pé e o outro de cabeça para baixo. E por último, quanto ao tamanho. Eu comparo o tamanho da imagem com o tamanho do objeto. Para esse caso, dá para a gente perceber que a imagem ela é real, ela é invertida e ela é menor. Olha uma frasezinha aqui, uma palavrinha para nos ajudar. Na primeira classificação, quando ele está antes do centro de curvatura, você lembra de rime. Rime, onde eu tenho o R de real, o I de invertida e o M de menor, certo? Rime, real, invertida e menor. Para todos, eu vou ter uma palavrinha aqui para ajudar vocês a memorizar. Bom, vamos ao segundo caso. No segundo caso, o objeto está sobre o centro de curvatura. Usamos 2 raios, usei o raio que incide paralelo, reflete passando pelo foco, e vou usar o reverso dele, né, o princípio da reversibilidade. Todo raio que incide passando pelo foco, reflete paralelo. Eu tenho a imagem também formada sobre o centro de curvatura. Nesse caso, dá para a gente perceber que o objeto e a imagem têm o mesmo tamanho. Caso importantíssimo de se memorizar para o espelho esférico, tá, galera? Se o objeto está sobre o centro de curvatura, a imagem também vai ser formada sobre o centro de curvatura. E sempre tem o mesmo tamanho. Se lembrar do limite, real é a natureza da imagem, invertida, porque ela está de cabeça para baixo, e do mesmo tamanho que o objeto, quando eu comparo um e o outro ali. Terceira posição, quando o objeto está entre o centro e o foco.
Quando o objeto está entre o centro e o foco, vou usar dois raios notáveis, os mesmos que eu usei no caso anterior, e eu percebo que eles se encontram aqui. O objeto é formado a imagem do objeto é formada antes do centro de curvatura. Nesse caso, eu vou lembrar da palavrinha rima, que me diz que a imagem é real, invertida e maior que o objeto. E ela é formada aonde a imagem? Antes do centro de curvatura. Esse caso é um caso onde a gente usa o espelho para projetar imagens. O projetor de slide antigamente usava um espelho esférico desse. Ele projetava a imagem de coisas de slides ampliados para uma sala de aula que o professor queria utilizar. Nosso projetor de hoje ele não usa esses espelhos, ele usa uma lente, tá? E a quarta posição é quando ele está sobre o foco. Sobre o foco, vou desenhar os raios. Eu percebo que os meus próprios raios refletidos aqui não se encontram. Vou aumentar o caminho deles. Percebo que também não se encontram, porque são retas paralelas. Esse caso também é um caso muito característico, muito importante para o espelho esférico, porque são raios, os raios refletidos, eles são refletidos paralelos, então eles não se encontram. Teoricamente, se encontram no infinito. Onde está esse infinito? Num local muito, muito distante. Então, essa imagem eu não consigo ver. Essa imagem é chamada de imprópria. Então, quando o objeto está sobre o foco, a imagem é chamada de imprópria. E a última posição é quando o objeto está entre o foco e o vértice. Entre o foco e o vértice, os dois raios aqui notáveis. Usei o raio que incide paralelo, reflete passando pelo foco, e o raio que incide sobre o centro de curvatura reflete sobre si mesmo. Observo aqui, ó, na frente do espelho, que os dois raios refletidos estão cada vez mais distantes, não vão se encontrar. Eu uso o prolongamento, percebo que o prolongamento se encontra, e nessa posição, então, eu tenho a formação da imagem. Esse caso é o único para os espelhos, para o espelho esférico côncavo, que os próprios raios refletidos não se encontram. Quem se encontra é o caminho. Então, nesse caso, a imagem não é mais real, ela é virtual. Então, a palavrinha muda um pouquinho, vira vidma. V de virtual, D de direita, porque é o único caso onde a imagem e o objeto são em pé, e MA, né, de maior. Então, a imagem virtual direita e maior que o objeto. E onde ela é localizada? Atrás do espelho esférico. Bom, do espelho esférico côncavo, acabou. São essas 5 possibilidades. Quando o objeto está antes do centro de curvatura, quando ele está sobre o centro de curvatura, quando ele está entre o centro e o foco, quando ele está sobre o foco e quando ele está entre o foco e o vértice. São essas 5 possibilidades. No finalzinho da aula, eu retomo tudo isso e faço um resuminho, tá? E os espelhos convexos. Os espelhos convexos, eles são utilizados para aumentar o campo visual, o campo de visão de quem está observando. Tipo aqueles espelhos que tem no botequim aí perto da sua casa. Naquele barzinho, naquela mercearia perto da sua casa, o rapaz trabalha lá, ele fica sozinho, então ele não consegue vigiar tudo que acontece. Ele coloca em cada corredor um espelho esférico convexo. Para quê? Para ele poder olhar e ver aquele ambiente bem maior para poder ver se tem alguém roubando ele ali ou não. Uma outra situação que a gente tem de aplicação desses espelhos esféricos é em ônibus e vans, né? Na parte de trás tem lá um espelho convexo para que o motorista possa olhar e ver se o passageiro já está descendo, no caso do ônibus, e no caso de uma van, para ver se está próximo, quando ele está estacionando de ré ou está dando uma ré ali, para ver se está próximo de bater ou não do objeto que está atrás. São utilizados em retrovisores de automóvel também, supermercados e lojas, como eu já disse. Bom, para o espelho esférico convexo, eu só tenho uma possibilidade de formar a imagem. Por quê? A imagem só vai estar aqui na frente do espelho. A única coisa que pode acontecer é ou ela está longe ou ela está mais próxima. Mas as características são sempre as mesmas. Porém, quando eu comparo ela longe com ela próxima, tem uma pequena diferença que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, o objeto está aqui, em frente ao espelho esférico convexo. Vou usar dois raios notáveis, conforme já conversamos. Estou usando aquele que diz que todo raio que incide paralelo reflete passando pelo foco, e vou usar o do centro de curvatura. Todo raio que incide com o caminho passando, ou o próprio raio no centro de curvatura, reflete sobre ele mesmo. Observa que os raios refletidos aqui na frente do espelho não se encontram. Então vamos prolongar. Prolongando, eu percebo que o caminho se encontra aqui atrás. Então, onde o caminho se encontra, eu tenho a imagem. Quando é o caminho, essa imagem é virtual. Então, fica vídeo virtual, direita e menor. É as características da imagem. Tá bom. Mas o que acontece então, Thiago, se eu aproximar esse objeto do espelho? A imagem muda? Ela permanece com as mesmas características?
O que muda da posição mais afastada para uma posição mais próxima? Veja, primeira situação, objeto distante. Vamos fazer a segunda situação com o objeto mais próximo. Então, aproximei o objeto do espelho, vou usar os mesmos dois raios notáveis, percebo que a imagem se forma ali. Quando eu comparo a imagem na segunda situação do objeto próximo e a imagem na primeira do objeto mais afastado do espelho esférico, a única coisa que muda é que a imagem fica maior. Então, conforme você vai aproximando de um espelho esférico convexo, a imagem conjugada por ele, a imagem formada através desse espelho, ela vai ficando cada vez maior. Quanto mais você se afasta, essa imagem vai ficando cada vez menor. A única diferença que tem. Mas observa que, em ambas as situações, a imagem é virtual, direita e menor que o objeto. Resumindo, fiz uma tabelinha aqui para a gente resumir tudo isso que a gente falou nessa aula de hoje. Se o espelho for espelho côncavo, eu tenho 5 possibilidades de imagens. Antes de centro de curvatura, sobre o centro de curvatura, entre o centro de curvatura e o foco, sobre o foco, entre o foco e o vértice. Se for espelho convexo, qualquer posição na frente do espelho. É a única imagem que eu vou conseguir formar. Características dessas imagens em cada uma dessas situações. Se o objeto estiver antes do centro de curvatura, RIME, real, invertida e menor. Se ele estiver sobre o centro de curvatura, RIMIT, real, invertida e do mesmo tamanho. Se ele estiver entre o centro de curvatura e o foco, RIMA, real, invertida e maior. Se estiver sobre o foco, é imprópria. Se estiver entre o foco e o vértice, Widman, virtual, direita e maior. É observa, olha. Essa situação entre o foco e o vértice para o espelho côncavo é a única situação para o espelho côncavo que a imagem é virtual e que a imagem é direita. Tá? Na outra situação para o espelho côncavo que a imagem é maior, assim como quando ele está entre o foco e o vértice, é quando ele está entre o centro e o foco. Porém, tem uma diferença. Ela é invertida, não é direita. Ela é real, não é virtual. Então é importante lembrar desses detalhes. O espelho convexo só tem uma possibilidade, então a imagem é sempre virtual, direita e menor. Bom, essa é a nossa aula sobre espelho esférico. Ficou um pouquinho longo, que é muita teoria para a gente discutir, mas eu espero que vocês tenham entendido pelo menos como desenhar essas imagens, conhecer os raios notáveis e classificar essas imagens. Bom estudo para todos e até mais.